se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar o espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, que em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Teve um pregador chamado John Wesley. Ele foi fundador do movimento metodista, um grande evangelista, muito conhecido no mundo inteiro. Ele disse, tem uma frase que atribuída a ele, que diz o seguinte: quando eu penso no cristão, eu quero falar com vocês sobre ser cristão, né? Então a frase dele é a seguinte: quando eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha do cristão que eu sou. Vou repetir para vocês: quando eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha do cristão que eu sou. Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas nós conseguimos pensar nisso. Talvez, como o apóstolo Paulo falou, olha, eu sou o pior dos pecadores. Algumas pessoas têm uma culpa que não é verdadeira, é dada pelo próprio Satanás, para você ficar sempre para baixo. Mas algumas pessoas têm esse sentimento que poderia ser um pouco melhor, poderia ser um cristão melhor, poderia ser um pouco mais amigo de Deus, um pouco mais próximo de Deus, um pouco mais cristão. E às vezes nós temos essa dificuldade. No texto que nós lemos, aqui no capítulo 4, se nós voltarmos um pouquinho, no versículo 14, Paulo ele vai fazer algumas advertências para os cristãos que ele estava querendo ensinar. Ele fala assim, no versículo 14: para que não mais sejamos como crianças. Vocês lembram que Jesus falou que nós deveríamos ser como crianças? Aqui o apóstolo está falando um termo diferente. A criança no sentido, Jesus quando fala para nós sermos como crianças, é ser simples, é ser puro. E aqui Paulo está falando de outra coisa, olha, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias dos que induzem ao erro. Então o apóstolo está dizendo: vocês que se propuseram a ser cristãos, vocês não podem ser mais, olha para mim, irmãos, vocês que se propuseram a ser cristãos, vocês não podem ser volúveis, não podem ser levados por qualquer doutrina. No versículo 18, ele fala para não sermos entenebecidos. Versículo 18: tendo o seu entendimento obscurecido. E depois no finalzinho ele fala: e vivem pela dureza do seu coração. Paulo está fazendo um contraste. O que é ser cristão? Ele mesmo fala: eu sou o pior dos pecadores. Mas ele está falando aqui que nós não podemos ser pessoas levadas a todo vento de doutrina, e que também não podemos ser cegos, obscurecidos, com o entendimento atrapalhado de não entender o que é ser um verdadeiro cristão. E no versículo 19, ele fala assim, que tem alguns crentes que, apesar de serem chamados de crentes, de cristãos, são impuros. Então ele fala assim: nós não podemos ser cristãos dessa maneira, não podemos ser volúveis, não podemos ser cegos e não podemos ser impuros. Se nós quisermos ser cristãos, precisamos aprender com Jesus Cristo. Cristão é aquele que aprende com Cristo, é aquele que é discípulo de Cristo, aquele que segue as palavras de Cristo. E aí, no versículo 20, é que eu quero
falar daqui para frente com vocês, ele vai dizer: mas vocês não aprenderam assim. Amém? Vocês não são mais levados por qualquer vento de doutrina. Ou são? Nós vimos agora a eleição, no primeiro turno, pastores na televisão, na internet, bradando, gritando, brincando, como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida dele. Não tinha nada a ver com a palavra de Deus, tinha a ver com política, tinha a ver com poder, tinha a ver com dinheiro. Isso não é ser cristão. Nós vimos algumas pessoas falando, pregando, que Jesus Cristo é o Jesus do perdão. Jesus Cristo perdoa, amém? Amém. Mas ele não é o Jesus só do perdão. As pessoas estão transformando o perdão de Jesus em uma libertinagem. Ah, Jesus perdoa. Pode fazer tranquilo que Jesus perdoa. E ele perdoa, se houver arrependimento verdadeiro. Se não houver arrependimento, não tem perdão. Então as pessoas estão modificando a palavra de Deus. Aquilo que era para ser falado no culto, para ser pregado como palavra de Deus, está sendo falado sobre candidatos, sobre eleição, sobre poder. Aquilo que era para falar que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado para vivermos em novidade de vida, não, você pode vir do jeito que você quiser. Aqui é uma igreja inclusiva, pode vir, você não precisa estar correto diante de Deus para participar da ceia, você pode vir para a igreja fumando, bebendo, depois você vai ser liberto, porque Jesus é Jesus do perdão, como se não houvesse nenhuma exigência em relação a isso. E também as pessoas estão tratando esse evangelho como se fosse um evangelho de prosperidade, como se a igreja fosse um banco, que você vem aqui, você dá o seu dízimo, a sua oferta, e aí Deus vai multiplicando, está melhor do que o Nubank, o Banco Inter. Você aplica aqui na igreja, você vai ficar rico, e as pessoas vêm para a igreja querendo ficar rico, e aí passa um tempo, não fica rico, jogam a culpa em Deus, mas não foi Deus, e não foi Jesus ou Cristo que falou isso. Pelo contrário, Jesus falou assim: neste mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. E a promessa dele não é para como os judeus: ó, vocês vão ser abençoados, vocês vão herdar a terra prometida. Não, a nossa herança é no céu. Foi isso que ele prometeu para nós. Amém? Amém. E Jesus, ele tinha, o apóstolo falou assim: vocês não aprenderam assim a Cristo. Como que Cristo então vivia? Para ele, a prioridade era o Pai. Vocês lembram quando Jesus era criança? Que a família está viajando e ele se perde da mãe, e depois eles encontram ele onde? No templo. E ele fala assim para a mãe dele: mas você não sabia que eu deveria estar aqui na casa do meu pai? Porque a prioridade para Jesus, desde a infância, era estar na presença do Pai. Essa era a prioridade para Jesus. Quando Jesus vai para o casamento, e a mãe de Jesus chega para ele e fala assim: olha, filho, acabou o vinho, dá um jeito aí, né? Você é o filho de Deus. Aí ele fala assim: não é chegada a minha hora ainda. Eu não vim aqui para ficar fazendo, ajudando os meus amigos, para melhorar a festa de alguém. O meu propósito aqui é maior. Ele realiza um milagre ali, mas ele dá a entender assim que, peraí, aí não chegou o momento de eu me apresentar, de eu iniciar o meu trabalho ministerial, porque eu não vim aqui por causa de um amigo, por causa da família. Eu vim aqui por causa do reino de Deus. A prioridade dele não era a pessoa que convidou o anfitrião, era o evangelho. Era o povo que ele estava começando a ajudar, que estava começando a criar. Tudo em Jesus, a prioridade era Deus. Em várias passagens ele vai dizer assim: isso que está acontecendo hoje é para se cumprir o que foi falado pelo profeta tal. Então, ele não só pregava a palavra de Deus, mas ele também ouvia a Deus e ele vivia aquilo que ele falava. Ele vivia a palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpria na vida dele. Então, quando Paulo fala assim: vocês não aprenderam assim a Cristo, ele está dizendo: vocês não aprenderam que Cristo estava misturado com política, que Cristo estava falando só de perdão, que Cristo estava falando só de bonança, só de prosperidade. Cristo falou coisas diferentes. O principal propósito de Cristo era estar na presença de Deus. A principal coisa que estava na vida de Jesus era Deus. Isso era a prioridade. Então vocês deveriam viver dessa mesma maneira. Eu queria que
Jesus, ele é levado para ser tentado pelo diabo. E quando ele começa a ser tentado pelo diabo, o diabo começa a oferecer algumas possibilidades, algumas vantagens para Jesus. Jesus estava com fome, então ele oferece pão. Mas da mesma maneira que Jesus poderia usar o poder que ele tinha para realizar algo pessoal, ele fala assim: peraí, o meu poder, o poder de Deus que está em mim, é para exaltar a Deus, não para me satisfazer. Então o apóstolo Paulo está falando: vocês não receberam poder para satisfazer-se a si mesmo, vocês receberam poder para oferecer à casa de Deus. Um pouquinho antes ele vai dizer assim: uns são apóstolos, outros são pastores. Para quê? Para que a igreja cresça, para que a igreja evolua, para que o reino de Deus cresça. Não é o poder de Deus para mim, para eu usufruir e ficar para mim, é para servir ao reino de Deus. E quando Jesus começa a responder ao diabo, tudo o que ele responde não é: ah, mas eu estou sentindo. Não. Ah, mas eu acho. Não. A única coisa que Jesus fala: está escrito. E aí ele repreende o diabo com uma palavra de Deus. O diabo leva ele em cima do templo, no pináculo do templo, e manda ele se jogar. Ele fala: ó, pode jogar os anjos no templo dele. Ó, está escrito. Quando o diabo oferece para ele o rei dos reis do mundo, ele fala assim: está escrito. Jesus vivia baseado na palavra de Deus. Deus, para ele, era a prioridade. Diga assim comigo: Deus é a minha prioridade. É a minha prioridade. Isso é, versículo 21. Se é que vocês têm ouvido de Jesus, se é que vocês foram ensinados em Jesus, se é que vocês conheceram a verdade que é Jesus. Eu quero ler com você Jeremias 17 e versículo 9, para rebater uma pregação que estão dizendo hoje por aí, que nós devemos viver de acordo com o nosso coração. E aí você acorda triste ou às vezes desanimado, meio deprê, e aí você vai pensar assim: ah, eu não sou crente mais, porque hoje eu acordei tão triste, tão desanimado, parece que Deus está tão longe de mim, então eu não sou crente. Aí no outro dia você acorda animado: hoje eu sou crente, hoje o fogo vai cair. No outro dia desanimado: ah, não sou mais crente não. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Você pode dizer isso comigo? Nós somos filhos de Deus. E você não é filho de Deus na segunda, e na terça você deixa de ser. Na quarta você é, e na quinta você deixa de ser. Não, você é filho de Deus todos os dias. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Você é filho de Deus todos os dias. E isso, quem vai dizer para você não é o seu coração, não. Porque tem dia que você vai acordar parecendo que você não é filho de Deus, que não vai ter ninguém do seu lado. Mas não é esse sentimento que vai guiar a sua vida cristã. Quem vai guiar a sua vida cristã, a sua carreira cristã, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. E aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, glória a Deus. Aleluia. Você não pode viver baseado no seu coração. Se você acordar triste, desanimado, então você reúna os cacos, se aproxime de Deus e busque força em Deus. É isso que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Não falar: ah, eu não sou mais crente, estou tão desanimado, não quero mais ir na igreja. Tem dia que você não vai querer ir na igreja, tem dia que você não vai querer nem orar, tem dia que você não vai ter força para nada, mas você não deixa de ser filho de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero que você leia comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Contrapondo esta palavra que diz que o coração é enganoso e as pessoas querem viver através do coração. O coração é enganoso, não viva pelo coração. Nós vamos ver como toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Essa vai ser a nossa vida.
tudo que nós formos fazer, vamos basear na palavra de Deus. Vou repetir: tudo que formos fazer será baseado na palavra de Deus. Faz alguns pães aí para você está com fome. Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você me adora, e aí você vai ter todas essas vantagens aqui. Está escrito, Satanás, vai embora daqui. Está escrito que só adorarás ao Senhor seu Deus, e só a Ele servirás. Não tem outra coisa. Mas parece que o coração está dizendo que seria bom ser dono de todos os reinos do mundo. Mas se o coração disser isso para você, e Deus disser o contrário, fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus é divinamente inspirada. Para quê? Para fazer você chegar no céu. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é fazer uma música bonita aqui. O nosso objetivo não é ter uma igreja bonita. É bom ter uma igreja bonita, é bom ter uma música gostosa para louvar a Deus, sim. Mas esse não é o objetivo principal, irmãos. O nosso objetivo principal é estar na presença de Deus e entrar no reino dos céus. Esse é o objetivo das nossas vidas. Nós precisamos colocar isso na nossa mente. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter um bom emprego, eu posso ter uma boa família, mas não é o objetivo da minha vida. O objetivo da minha vida é entrar no reino dos céus, é entrar na presença de Deus e viver com Ele eternamente. E para isso eu preciso de seguir essa escritura que é divinamente inspirada por Deus. Se nós vivermos de maneira diferente, nós não chegaremos lá. No versículo 22 de Efésios 4, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Irmãos, quando Jesus Cristo veio ao mundo, no Evangelho de João capítulo 3, a Bíblia diz que as pessoas, ele era luz, ele veio aqui para a terra, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Nós somos assim. Nós amamos o mundo, nós gostamos das coisas do mundo. Quem aqui não quer guardar um dinheirinho na poupança? Quem aqui não quer ter uma boa casa? Quem aqui não quer ter um bom casamento? Quem aqui não quer ter filhos numa boa escola? Nós amamos as coisas do mundo, porque nós somos do mundo, nós vivemos nesse mundo, isso é natural, nós queremos as coisas do mundo. Para ser cristão, nós devemos nadar contra a correnteza, contra a nossa própria natureza. Nós desejamos as coisas do mundo. E as pessoas, quando Jesus Cristo veio aqui, elas amaram mais as trevas do que a luz. É tanto que elas mataram Jesus. Se Jesus viesse hoje, não seria diferente. Mas Jesus está dizendo para o Nicodemo o seguinte: Nicodemo, você precisa rachar com o mundo. É o mundo para lá e você para cá. Não tem como você amar o mundo e ser cristão. Não tem como você se entregar para Deus pela metade. Deus não aceita a metade. Você precisa, Nicodemos, não é de uma reforma, de uma aparência, colocar uma roupa bonita e vir para a igreja parecendo crente. Você precisa de nascer de novo. E aí eu vou repetir: é importante, Nicodemos, que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não é uma reforma, não é uma coisa assim, uma melhorada na sua vida. Eu estou dando uma melhorada, já estou parando com isso, não é melhorar, é mudar de vida, é transformação, é se entregar para Deus por completo. É por isso que Jesus fala assim: é necessário nascer de novo. Aí quando eu perguntar: mas então eu vou ter que entrar na barriga? Não tem nada a ver, Nicodemo, não tem nada a ver com isso. Você é mestre, não está entendendo? Você precisa nascer da água do Espírito, você precisa nascer da palavra de Deus, você precisa ser um cristão verdadeiro, um cristão transformado, um cristão que não é levado por qualquer vez de doutrina. A sua vida precisa ser uma nova vida, você precisa viver em novidade de vida. Quando nós batizamos, nós temos um símbolo que nós morremos para o mundo quando afundamos na água e surgimos em novidade de vida. Enquanto você viver em amizade com o mundo, conversando com o mundo, flertando com o pecado, você nunca vai ser um crente verdadeiro. Nunca vai ser um crente verdadeiro. Você só vai ser um crente verdadeiro quando você meter o pé no mundo. Fala: isso aqui é pecado, então eu não quero mais. Isso aqui é prejudicial à minha vida espiritual, então eu não quero mais. Enquanto você não fizer isso, você vai ser esse crente medíocre, um crente meia boca, um crente meia tigela, um crente que não agrada a Deus, um crente que dá nojo para Deus. Nós precisamos tomar uma decisão séria em relação a ser cristão. Ou você é crente, ou você não é crente. Porque a Bíblia diz que vai chegar o dia que Ele vai voltar, e aquele que não
crente pela metade. Nada, não adianta nada. Abandona o seu pecado, tira todas as desculpas, tira todos os embaraços e seja um cristão verdadeiro. É isso que Paulo está falando para você. Nós devemos viver em novidade de vida. Jesus está dizendo: você precisa nascer de novo, ou então você não vai entrar no reino dos céus. Eu quero ler mais um versículo, 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele está dizendo assim: você não pode entrar na forma do mundo, você não pode parecer com o mundo. Jesus vai dizer também: olha, pelos frutos se conhece a árvore. Ué, se o seu fruto é fruto de mundo, é fruto de pessoa mundana, de pessoa que ama as trevas, então como você fala que é cristão? Se o apóstolo Paulo, que era um homem dedicado completamente à palavra de Deus, ele dizia que era os maiores pecadores, imagina você que vive em amor e abraça e beijo com o mundo. Se John Wesley, que era um grande pregador dedicado à palavra de Deus, dizia que ele tinha vergonha do cristão que ele era, imagina você que vive flertando com o pecado. Nós precisamos tomar uma decisão séria diante de Deus. O apóstolo Paulo falou assim: olha, vocês, para ser cristãos, precisam mudar a mente de vocês. O que Jesus pensava? Jesus pensava assim: ó, eu vou ter uma vida aqui e vou encaixar Deus na minha vida. Era isso que ele pensava? Não, ele pensava: Deus é minha vida, ou Deus é tudo para mim, e essa vida que eu tenho aqui eu tenho que colocar nas mãos de Deus. É diferente de você ter uma vida e dar um espacinho para Deus. É diferente. Você não pode ter uma vida do jeito que você quer e arrumar um cômodozinho no fundo para Deus morar. Não, mas Deus está aqui. Aí o cara cheio de cachaça, cheio de droga, eu tenho Jesus no meu coração. Onde que ele tem Jesus no coração? Onde Jesus habita, não tem trevas. Onde Jesus habita, o pecado também não pode habitar. Ou é um, ou é o outro. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Eu quero fazer uma pergunta para você: que tipo de fruto que você tem dado? Como você tem se comportado? Eu não estou falando na igreja. Na igreja todo mundo é uma bênção. Para mim, se eu fosse aqui, nomear aqui, eu já levava todo mundo de uma vez só. Mas Deus está olhando dentro do coração, na mente. E não só aqui, está olhando lá em casa, está olhando lá na escola, está olhando no trabalho. O que você tem feito no seu trabalho? O que você tem feito na escola ou na sua casa? Qual é o fruto que você tem dado? Pessoas bravas, pessoas violentas, pessoas que não respeitam, pessoas que têm ódio, que não se controlam. Como que você pode dizer que você é um cristão? Pessoas que não respeitam o próximo, não respeitam as coisas dos outros, o espaço do outro. Como você pode dizer que você é um cristão? Irmão, ser crente é nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Quando você chega num ambiente e você cumprimenta uma pessoa com um bom dia, já diz muito sobre você. Quando você senta numa roda para falar mal de alguém, diz mais sobre você do que sobre a pessoa que você está falando. Então, como que você tem se comportado no seu ambiente de trabalho? Como que o seu professor tem visto você? Como que os seus parentes têm olhado para você? Eu sei que nós temos aqui testemunhos de jovens, homens e mulheres que têm sido bênção para Deus, tem sido glória para o reino de Deus, tem mostrado Deus através das suas atitudes, mas também tem pessoas que precisam de uma mudança radical. Se você precisa de uma mudança radical, hoje é o dia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aceite Jesus de verdade, mude de atitude. Veja se você é um cristão verdadeiro. Veja se a vida que você está levando é uma vida de Deus, uma vida que agrada a Deus. Não adianta nós ficarmos aqui perdendo o nosso tempo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Eu quero ler esse versículo com você, para que você entenda a seriedade de ser cristão. Olha o que diz: mas como é santo aquele que nos chamou, Deus, está falando de Deus, como Deus é santo, então você também tem que ser santo. Como? Em toda maneira de viver. Aí
só é santo na igreja. Adianta? Não adianta. Em toda maneira de viver. No trânsito, tem que ser crente também. Na escola, tem que ser crente também. Em toda maneira de viver. Em toda maneira de viver. Eu quero ler com vocês o começo do texto, do capítulo 4, que vai dizer assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Vou repetir esse versículo, presta bastante atenção. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Ou seja, sejam cristãos verdadeiros, com toda humildade, mansidão, longanimidade, que é mais do que a paciência, suportando uns aos outros em amor, não é xingando não, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, irmãos, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E no versículo 11 agora: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é ser cristão. Então, faço uma pergunta para você hoje. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Faça essa pergunta para você hoje. É uma pergunta bem simples. Eu sou cristão? Pergunte para você mesmo: eu sou cristão? Eu sou crente verdadeiro? Agora pergunte para Deus: Senhor, eu sou cristão? Eu sou um crente verdadeiro? Se eu não sou, Senhor, então eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão pela minha negligência, eu peço perdão por todas as oportunidades que eu tive de demonstrar Jesus Cristo na minha vida e não fiz. Todas as vezes que eu odiei, todas as vezes que eu ofendi, todas as vezes que eu pratiquei coisas que não eram dignas de um cristão, então eu peço que o Senhor me perdoe, porque eu quero entrar no reino de Deus, eu quero morar no céu, eu quero morar eternamente com o Senhor. Por isso eu quero te pedir de todo o meu coração: perdoa a minha vida, perdoa os meus pecados. Eu não fui um cristão verdadeiro, eu tenho vergonha do cristão que eu sou, então eu peço perdão ao Senhor. Nesta noite, me ajude. Eu quero ser um cristão verdadeiro, eu quero amar os meus irmãos, eu quero ajudar o corpo de Cristo, eu quero ser reconhecido tanto por Deus quanto pelas pessoas como um cristão, como filho de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.